Olá, tudo bem com vocês? Vamos começar então uma parte mais prática da parte de modelagem conceitual, apresentando o modelo entidade e relacionamento com seus conceitos básicos. Nessa videoaula, então, a gente vai focar nos seguintes conceitos: entidade, relacionamento e atributo, e vai falar da cardinalidade mínima e máxima dos relacionamentos. Nas próximas videoaulas, falaremos mais sobre restrições de integridade e conceitos avançados de modelagem, como os mecanismos de abstração, generalização e especialização, classificação e instanciação, agregação e desagregação e os erros mais comuns. Para começar, então, o modelo entidade e relacionamento foi proposto por Peter Chain em 1976. Vamos lembrar que naquele momento se estava começando a falar de abstração e independência de dados com o modelo relacional, e o Peter Chain introduziu um nível de abstração a mais. O modelo entidade e relacionamento, apesar de ter tantos anos, quase 50, ele ainda é muito popular porque ele é simples, ele é centrado em 3 tipos de conceitos, entidade, relacionamento e atributo, que são voltados para a representação de dados ou os aspectos estáticos do universo de discurso. Por isso que a gente diz que ele é um modelo semântico de dados. E ele é o campeão das extensões. O problema é que falta uma notação padronizada e aqui na disciplina a gente adota aquela que foi proposta pelo livro do professor Reuser, que é usado como livro-texto da disciplina. Para vocês saberem, então, que esse artigo do Peter Chain foi realmente um grande marco, Peter Chain é considerado entre os 50 mais influentes na área de computação, é o 35º artigo mais citado na área de computação e é o 4º artigo mais baixado na ciência da computação. Esse dado vem de 2005, ainda que esse paper tenha sido publicado há tantos anos. A modelagem entidade e relacionamento, então, ela é centrada em primitivas básicas, que são a entidade, o relacionamento, o atributo, e no relacionamento a gente tem a cardinalidade e a possibilidade de identificação nas entidades e nos relacionamentos. Usando esses conceitos, a gente produz um esquema entidade e relacionamento. E esse esquema ele é composto por um diagrama que é uma representação parcial, onde os elementos mais importantes do universo de discurso estão representados graficamente. Embora na disciplina a gente vai concentrar no diagrama, é importante que vocês saibam que ele é complementado por um dicionário de dados textual, que então é a descrição completa e ela serve para o projeto lógico da base de dados e para toda a evolução do banco de dados. Esses 2 documentos são complementares, compondo então o que a gente chama de esquema entidade e relacionamento. Existe no Moodle alguns exemplos de dicionário de dados para vocês verem. Então, aqui a gente tem uma visão geral de um esquema muito simples, na verdade um diagrama, onde a gente vê as entidades, nós temos os professores e as universidades, a gente tem atributos, aqui a gente tem o professor com o seu RG, o seu nome e salário, e para a universidade nós nos interessamos pelo nome, a sigla e a cidade. Nós temos aqui o relacionamento de emprego que liga um professor a uma universidade. E aí nós temos nesse relacionamento alguns elementos. Nós temos os papéis, o professor trabalha na universidade e a universidade emprega o professor, esse papel é opcional. E nós temos as cardinalidades, o professor trabalha em uma e somente uma universidade e a universidade emprega um a N professores. Vamos começar então distinguindo o que está por trás disso aí. É importante vocês entenderem que existem 3 conceitos quando a gente fala de entidade e relacionamento. Existe o conceito de instância, de tipo e de conjunto que está sendo representada. Vocês precisam entender que quando a gente faz uma modelagem, o que a gente está se preocupando é com o aspecto de descrição. A gente quer descrever a informação que precisa ser representada na base de dados para que posteriormente ela possa ser manipulada. Eu possa inserir elementos em dados, eu possa alterar esses dados, eu possa excluir esses dados, eu possa consultar. No entidade e relacionamento, a gente está se interessando em descrever algo que a gente pode implantar e que posteriormente pode ser manipulado. E por isso os conceitos estão colocados em 3 níveis. O nível de instâncias,
quando eu tenho uma entidade e um relacionamento, e nesse caso eu estou falando de uma unidade, um indivíduo ou uma ocorrência que são sinônimos de instâncias. O segundo ponto que eu estou tentando introduzir é a noção de descrição. Então, na verdade, quando eu digo que eu tenho uma entidade, como a Karen ou a professora Renata, e um relacionamento, como a Karen trabalha para a URGS, na verdade, não me interessa exatamente se é a Karen que trabalha para a URGS, a Renata que trabalha para a URGS, a Mariazinha que trabalha para a Universidade Federal do Rio de Janeiro. O que me interessa é eu dizer que existem professores, né, que trabalham para universidades. Então, na verdade, mais do que uma unidade, um indivíduo, eu estou interessado em descrever o tipo de entidade. Então, um professor, quando eu olho nesse contexto, o que me interessa sobre ele? E um relacionamento, qual é o tipo desse relacionamento? Que ele liga um professor a uma universidade. Então, o que eu estou buscando aqui é uma padronização na percepção de toda e qualquer instância, não interessa se é a Karen, a Renata, a Mariazinha ou o Pedrinho, e a possibilidade de registrar todas as ocorrências de um dado tipo. O que eu estou fazendo finalmente é um projeto de uma base de dados. Então, o que eu estou tentando representar é um conjunto de todas as entidades e o conjunto de todos os relacionamentos. Então, de acordo com o dado tipo, eu vou ter todas as ocorrências de deste determinado tipo num dado momento. Então, hoje existem entre os professores a Karen e a Renata, amanhã vai existir a Mariazinha também, depois da manhã a Karen vai se aposentar, não estará mais entre os professores. Então, usando a definição do professor Reuser, quando eu falo de entidades, eu estou falando do conjunto de objetos da realidade modelada sobre os quais eu desejo manter informações no banco de dados. Então, eu estou falando, por exemplo, do professor e da universidade. Essa entidade, na verdade, eu tenho que entender que eu estou representando três coisas. Uma entidade, uma ocorrência, uma instância, que é uma coisa ou pessoa concreta ou abstrata e que pode ser individualmente identificada. Eu costumo brincar que é alguma coisa que eu posso apontar. Então, eu aponto para a Karen, eu aponto para a Renata e eu consigo distinguir a Karen da Renata. E se tiver a Mariazinha e a Tereza e elas forem gêmeas, idênticas, eu posso apontar para cada uma e eu consigo distinguir e identificá-las individualmente. Mesmo que eu não saiba o RG, mesmo que eu não saiba, eu consigo olhar e ver que são dois objetos distintos, duas pessoas distintas. No projeto de banco de dados, então, o que me interessa aqui é o tipo de entidade. Então, eu preciso entender, para um sistema acadêmico, o que me interessa sobre a pessoa da Karen. A pessoa da Renata, me interessa que ela é uma professora, e aí não interessa talvez os hobbies, não interessa se é casada, se é solteira, não interessa o que ela estudou, deixou de estudar, talvez nesse contexto acadêmico interessa a quais universidades elas estão vinculadas, quais são as disciplinas que elas ministram, quais são os projetos nos quais estão envolvidas. Então, no processo de descrição de uma base de dados, eu não quero descrever um elemento, mas sim cada classe de elementos de tal forma que qualquer uma dessas entidades possa ser encaixadas nessa descrição de interesse. Então, eu vou descrever entidades através do seu tipo, dizendo quais são os atributos e quais são as restrições de integridade que precisam ser respeitadas. E, finalmente, o que eu estou querendo fazer é o conjunto das entidades, porque eu estou representando, num futuro, uma base de dados onde eu vou ter vários professores, várias universidades, vou ter coleções dessas entidades e que vai mudar a cada instante. Então, eu quero uma descrição, um tipo de entidade concreto que possa acomodar qualquer tipo de entidade que respeite essa descrição e respeite as restrições de integridade. Então, exemplificando aqui, eu tenho uma entidade, eu tenho o tipo de entidade para dizer que o que me interessa é a cor da roupa, o sexo e o humor no qual ela está, para que no futuro eu possa representar uma base de dados na qual tanto caiba essa pessoa, como caiba esta pessoa aqui, que está com outra cor de roupa, tem outro gênero, está com outro estado de humor, ou essa pessoa aqui que está com outra cor de roupa, tem outro gênero e está com um estado de humor diferente. Os relacionamentos é a mesma coisa. O que é um relacionamento? É uma correspondência entre duas ou mais entidades que não são necessariamente distintas. E nesse relacionamento, cada entidade representa um papel. Então,
quando eu digo que o João trabalha na URGS, eu posso virar essa frase e dizer que a URGS emprega o João. Então, as entidades que estão relacionadas é o João e a URGS, né? Então, é uma correspondência de trabalho entre elas. E os papéis desempenhados é que o João é o empregado e que a URGS é o empregador. Então, o que me interessa fazer o projeto da base de dados de tal forma que me interessa manter o conjunto de associações entre os objetos da realidade no banco de dados com as suas informações. Então, o que me interessa aqui é dizer que existe um relacionamento de emprego que relaciona professores com universidades, né? Mais especificamente, isso é o que a gente chama de um relacionamento binário. E cada instância disso aqui vai relacionar um professor e uma universidade. Então, o que me interessa quando eu descrevo isso, né, é o tipo do relacionamento, porque esses relacionamentos não são aleatórios, eles seguem regras. Então, eu estou dizendo que cada vez que eu tenho um relacionamento de emprego, que é cada uma dessas linhas aqui é uma instância, eu tenho 4 relacionamentos de emprego, 4 instâncias desse relacionamento, né? A Denise trabalha na URGS, o Ricardo trabalha na URGS, a Karen trabalha na URGS e o Marcelo trabalha na UFRJ. E o que me interessa é descrever o que é, no meu interesse, um relacionamento de emprego que liga professores e universidades. Então, o tipo de relacionamento vai dizer quais são os tipos de entidades participantes, né? O papel que cada uma dessas entidades desempenha no relacionamento, que ela é opcional, como a gente está desenhando tudo em termos de tipo de relacionamento, na verdade eu tenho os tipos de entidades que são participantes, o papel que cada tipo de entidade desempenha. A gente pode ter atributos também no nosso relacionamento, e o relacionamento e essas ligações estão ligadas por cardinalidades, que são restrições de integridade sobre participação mínima e máxima em relacionamentos. O que é o conjunto de relacionamentos, né? É o conjunto dessas instâncias que existem num dado momento. Então, é como se fosse o conjunto dessas minhas linhazinhas, a coleção de relacionamentos de um mesmo tipo que existem num dado momento. Bom, embora existam conceitos muito diferentes entre uma entidade, um tipo de entidade, um conjunto de entidade, um tipo de relacionamento, um relacionamento e um conjunto de relacionamento, quem pratica a modelagem entidade-relacionamento, com o tempo acaba usando os seguintes termos. Ela diz simplesmente entidade. E aí ela está falando que é isso como se fosse um sinônimo de tipo de entidade ou de conjunto. E ela fala simplesmente de relacionamento e usando como sinônimo de tipo ou conjunto de relacionamentos. E aí, para falar especificamente de uma unidade, né, de uma entidade específica, de um relacionamento específico, a gente acaba distinguindo de ocorrência ou instância. Se cada coisa tem um nome, né, por que a gente está usando justamente os nomes errados, né, nessas convenções? Porque no processo de descrição a gente nunca tem interesse em descrever um único elemento. Então, isso obriga que a gente coloque palavras adicionais, né, para justamente o que é o foco, que é o tipo. E às vezes a gente está falando do conjunto de entidades. Então, o nosso processo de descrição na modelagem não é descrever cada entidade ou relacionamento individualmente, mas sim encontrar uma caracterização genérica que sirva para qualquer elemento que exista no conjunto num dado momento. E falar com menos palavras vai facilitar a comunicação. Então, essa convenção consagrada vai ser usada nessa disciplina quando eu estiver falando de entidade e relacionamento. Na maioria das vezes eu vou estar falando de tipo de entidades e às vezes eu vou estar falando de conjuntos. E quando eu quiser falar de uma unidade em particular, eu vou estar falando de ocorrência ou instância. E os atributos, então, são detalhes, né? São dados que são associados a cada ocorrência de entidade ou de relacionamento, é visto como uma propriedade importante daquela entidade ou relacionamento. Ela tem um valor e esse valor, então, está restrito por um domínio, né? O domínio, então, é a classe desses valores e pode existir restrições de integridade sobre eles. Os atributos têm tipos, né? Originalmente, quando Peter Chain propôs, eles eram obrigatórios, eles eram simples, eles eram elementares e vieram propostas de combinar diferentes dimensões, né? Então, extensões são que eles são obrigatórios ou então eles podem ser opcionais.
Uma pessoa tem obrigatoriamente um nome e uma pessoa pode ter, por exemplo, um certificado de reservista, que é aqueles que já passaram pelo serviço militar obrigatório, que ainda por cima é restrito a algumas pessoas. Ele pode ser simples ou repetitivo, que a gente também chama de multivalorado, repetitivo ou multivalorado. A Karen pode ter um telefone ou ela pode ter 3 telefones ao mesmo tempo. Então, é um conjunto de valores de um determinado tipo. E, finalmente, ela pode ser elementar, tem um valor não atômico e não decomponível, não existe nenhuma estrutura lógica na composição desse valor, ou então ele pode ser composto. Isso quer dizer que existe uma estrutura lógica de formação desse valor. Então, aqui nesse nosso exemplo, né, usando essa notação que a gente chama de notação de pirulito, né, existem outros formalismos mais fáceis de desenhar que este aqui, que é adotado na nossa disciplina, porque segue a formação do livre-texto. A gente tem 2 atributos aqui, o cliente tem um CPF e um nome. Esses atributos são simples, isso quer dizer que tem um valor atômico lá dentro, o CPF tem tantos dígitos e o nome tem um conjunto de caracteres, eles são simples, né? E não tem nenhuma convenção para dizer que o nome é composto de um nome e um sobrenome, por exemplo. Ele é simples, é um valor atômico. E eles são obrigatórios. Quando eles são simples obrigatórios, a gente simplesmente desenha por esse símbolo branquinho aqui, pirulito, né, e coloca o nome do atributo. Quando eles têm propriedades, a gente então tem recursos notacionais. E através dessa cardinalidade aqui, a gente pode dizer se o atributo é simples e se ele é obrigatório ou opcional. Então, aqui, quando eu uso essa cardinalidade mínima 0, eu estou dizendo que esse atributo é opcional. Um cliente não precisa ter um cônjuge, mas se tiver, ele tem no máximo 1. E aqui eu estou dizendo que uma pessoa não precisa ter um telefone. E se tiver, ela pode ter vários telefones indicados por esse símbolo N, tantos quanto quiserem. Eu posso dizer 0 a 3, 0 a 7, se eu quiser. Isso é um atributo repetitivo. Então, quando os atributos são opcionais ou repetitivos, a gente usa essas cardinalidades que estão colocadas aqui para representar isso, uma mínima e uma máxima. E, finalmente, na notação que a gente usa, nós temos o atributo composto. Na nossa notação, então, é representado por essa elipse, ao qual os pirulitos, né, os atributos simples ou, por sua vez, recursivamente compostos, estão ligados, para dizer que existe uma formação lógica do valor endereço. O valor endereço, então, é composto de um valor de uma rua, um valor de um número e, opcionalmente, de um valor de um apartamento. Se a gente quiser, a gente também pode colocar aqui uma cardinalidade, dizendo que um cliente, por exemplo, possui 0 a 1 endereços, dizendo que esse endereço composto, por sua vez, é opcional. Vamos falar então de cardinalidades dos relacionamentos. Então, dado um tipo de relacionamento ligando entidades, cada uma desempenha um papel, a gente pode definir restrições de cardinalidade na participação dos relacionamentos. Vamos começar lendo isso aqui, tá? O que isso aqui quer dizer? Isso aqui é um relacionamento binário de emprego. Isso quer dizer que cada emprego liga uma pessoa com uma universidade. E aqui eu estou representando o conjunto de todos os empregos, ou seja, um conjunto de relações entre pessoas e universidades. Cada ligação de emprego é uma pessoa com uma universidade. Bom, como é que eu leio isso aqui? Eu tenho uma coisa chamada papel, que é colocada aqui, esse papel opcional. Então, a universidade, no relacionamento de emprego, desempenha o papel de empregador, e a pessoa, no relacionamento de emprego, representa o papel de empregado. Vejam que está colocado lá do outro lado. O artista representa, na autoria de uma música, o papel de compositor, e a música desempenha o papel de autoria. Então, esses são os papéis dessas entidades nesses relacionamentos. E aí vocês veem esses números que estão colocados aqui, que eles são restrições, então, de participação nesses relacionamentos. Bom, para que servem as cardinalidades mínimas? Vocês imaginam, então, que vocês estão fazendo o projeto de uma base de dados de um banco, vocês não conhecem o universo
esse universo de discurso, vocês não conhecem o banco, vocês estão interagindo com alguém, tentando fazer a modelagem dos dados que vai apoiar as aplicações desse banco. E vocês têm que, então, modelar o fato de que existem clientes do banco que têm contas bancárias. Então, vocês modelaram o relacionamento de posse que liga um cliente a uma conta, e nesse relacionamento o cliente ele é titular de contas e a conta tem como titulares clientes. E aí vocês ficaram na dúvida sobre o que apresentar. Vocês vão lá com a pessoa que vocês estão interagindo, né? E vocês expressam essas dúvidas e dizem assim, eu fiquei na dúvida, tem contas que não estão ligadas a um titular? E aí a pessoa vai dizer assim para vocês, não imagina, senão seria uma conta fantasma. Essa é uma resposta que ele pode dar para vocês e é uma restrição que vocês têm que garantir na base de dados de vocês, que não existam contas lá na base de dados que não estão ligadas a cliente. E aí vocês podem perguntar, tá, mas eu não entendi direito, o conceito de cliente dentro de um banco é somente limitado a ele ter contas ou ele pode ser cliente se ele tiver outros tipos de ativos, né? E a pessoa vai lá e diz assim, não tem problema, ele não precisa ter conta, ele pode ter um seguro, ele pode ter um cartão de crédito, mas não tem uma conta bancária. Então, quem vai dizer se sim ou não é o universo de discurso, ou seja, a realidade não tem certo nem errado. As respostas a essas perguntas poderiam ter sido invertidas. Alguém poderia ter dito sim, pode ter sim. Nosso banco aqui está admitindo contas fantasmas. Mas a modelagem, o processo está em vocês dialogar com o cliente e entender essas respostas. E se ele disser não, vocês vão ter que ter um recurso para representar essa situação. E se ele disser sim, vocês vão ter que ter um recurso para representar isso. E é exatamente o que essas cardinalidades mínimas que estão colocadas aqui dizem. Então, no momento que no banco vocês perguntaram se existem contas que não estão ligadas a um titular e disseram não, porque senão seriam contas fantasmas, vocês vão lá e vocês vão dizer que para eu ser uma conta no conjunto de posses, eu tenho que desempenhar no mínimo uma vez esse papel. Tá? Então, no relacionamento de posse, a conta tem que desempenhar no mínimo esse papel. E o que eu estou dizendo com isso é uma dependência de existência. O que eu estou dizendo com isso é que eu não posso pertencer ao conjunto de contas se eu não pertencer também ao conjunto de posses que está representado aqui, representando o papel tem titular. No mínimo, uma vez, podendo representar vários. E porque ele me disse, né, que um banco, os clientes do banco não necessariamente precisam ter contas, no momento que ele respondeu sim, eles não precisam ter uma conta, eles podem ter outros ativos que não estão mostrados aqui. O que eu estou dizendo com essa cardinalidade mínima zero aqui é que eu posso pertencer ao conjunto clientes sem fazer parte do conjunto de posses onde eu desempenho o papel titular de. Então, eu digo que ele é independente de existência. Então, as cardinalidades mínimas, elas falam sobre poder ser um cliente e não participar de posse, ou ser uma conta e precisar participar de posse. Então, vamos exemplificar isso aqui. Isso aqui é o conjunto de instâncias que existem para a conta num dado momento, C1 e C2. Isso aqui é um conjunto de clientes que existe num dado momento, o CLI1, o CLI2 e o CLI3, e as instâncias do conjunto de posses, elas correspondem a essas linhas aqui. Eu tenho essa instância aqui e eu tenho essa instância aqui. Essa está ligando o CLI1 à conta 1 e essa está ligando o CLI3 à conta 2. E o que é que essas cardinalidades mínimas me falam? No momento que eu falo que o cliente ele é titular de 0 a uma conta, isso quer dizer que no conjunto de clientes, nesse conjunto aqui, podem existir clientes, e no caso aqui o CLI2, que não participam deste conjunto de relacionamentos. Então, isso que a gente chama de independência de existente. Eu posso ser um cliente ainda que eu não participe do relacionamento posse. Quando eu falo que é que é o papel desempenhado pela o que eu estou especificando é uma restrição sobre as contas. Eu não posso pertencer ao conjunto
conta se eu também não pertencer a esse conjunto de relacionamentos. Então, C1 pertence à conta e também já tem um relacionamento para ele. C2 pertence à conta e tem um relacionamento para ele. E o que eu estou dizendo é que essa situação aqui, ela não pode acontecer na minha base de dados. Isso é um erro, é uma inconsistência, isso tem que ser prevenido. E é isso que as cardinalidades mínimas dizem. Se as cardinalidades mínimas falam sobre poder ser um cliente participar de posse, poder ser uma conta e precisar participar de posse, as cardinalidades máximas falam quantas vezes eu posso desempenhar esses papéis no conjunto das entidades. Então, vamos imaginar o mesmo banco, né? E eu faço perguntas. Uma conta, ela pode estar ligada a mais de um titular, ou seja, existem contas conjuntas no meu banco? Eu não sei a resposta, talvez um me diga sim, sem problema, né? Nós temos produtos aqui que são contas conjuntas e nesse caso a mesma conta tem vários titulares. Isso quer dizer que a mesma conta vai poder participar de mais de um relacionamento posse e está representado por esse nizinho aqui. E se eu disser, né, não a essa minha pergunta, né, não, no nosso banco cada conta segue a lei tal e, portanto, ela só tem um único titular, né? Então, eu vou dizer isso aqui, cada instância daqui só pode participar uma vez deste conjunto de posse aqui. E aí eu posso fazer a pergunta inversa também, né? Eu digo, tá, mas e o cliente, ele pode no teu banco ter mais de uma conta? E pode ser que a resposta seja sim ou não. Se ele disser sim, não tem problema, ele pode ter tantas contas quanto ele quiser. Então eu vou representar aqui várias, né, por esse Nzinho aqui. Isso quer dizer que o titular, o cliente no relacionamento de posse, pode desempenhar várias vezes o papel titular dele. E se a resposta for não, eu vou dizer, não, ele só tem um único titular. Eu vou botar esse númerozinho 1 para dizer, olha, nesse conjunto aqui, um mesmo cliente só pode desempenhar uma vez o papel de titular. Então, completando o nosso exemplo aqui, vamos lembrar que esse é o conjunto de posses que existe num dado momento e que as cardinalidades máximas restringem quantas vezes uma entidade pode desempenhar um papel nesse conjunto de relacionamentos. Tá? Então, agora eu estou falando de restrições sobre participar deste conjunto aqui. Então, no momento que eu disse que a conta tem como titular N, eu estou dizendo que a mesma conta, exatamente a mesma conta aqui, pode desempenhar o papel de ser titular mais de uma vez nesse relacionamento. E é por isso que eu tenho o C2 ligado com o cliente 4 e o C2 ligado com o cliente 1. Pode ser que ela desempenhe uma vez só. Tá? Por outro lado, esse 1zinho aqui é uma restrição de cliente. É nesse conjunto. Eu não posso ser uma conta se eu também não participo disso aqui. Então, o que eu estou dizendo, através da mínima, é que isso aqui não existe. No momento, então, que eu coloco que a cardinalidade do cliente ser titular de conta no relacionamento de 0 a 1, eu digo que ela é no máximo 1. Vocês estão vendo aqui que não tem nenhum cliente que tem mais de uma ligação. O fato que eu disse que era 0 é sobre este conjunto aqui, ou seja, eu posso ter clientes mesmo que eles não participem de relacionamentos de posse. E finalmente, deixando bem claro aqui, eu não poderia ter esse cliente 4 aqui participando ou estando conectado também com essa conta 1, porque essa cardinalidade de ser titular de no máximo 1 me impede essa situação. Isso é um erro, tem que ser prevenido na base de dados. Por quê? Porque um universo de discurso, aquilo que eu quero representar é assim. Em resumo, a cardinalidade dos relacionamentos são representados por pares min-max. Na proposta original do Peter Chain era somente max. O máxima define quantas vezes uma dada ocorrência de entidade desempenha um papel no conjunto de relacionamentos. Tipicamente assume os valores 1 e n. Vamos lembrar que no relacionamento binário, cada participação envolve uma entidade de cada tipo. E a mínima caracteriza a dependência de existência da entidade.
ou seja, é em relação à entidade. Para ser membro do conjunto de entidades, eu preciso também ser membro do conjunto de relacionamentos, então ela tipicamente assume os valores 0 e 1. A conectividade máxima, quando a gente pega dos dois lados, né, só a máxima dos dois lados, dá nisso aqui, né? Tem máxima 1 nos dois lados, máxima 1 de um lado e n do outro, e quando a gente fala que a conectividade n para m, é quando tem n dos dois lados. Então, o que a gente chama de, isso aqui é a cardinalidade 1, quer dizer que toda entidade pertencente a A está relacionada no máximo à entidade pertencente a B e vice-versa. Quando tem 1 de um lado e n do outro, diz que toda entidade pertencente a A pode estar relacionada a várias entidades pertencentes a B, e toda entidade pertencente a B pode estar relacionada com, no máximo, entidade pertencente a A. E n para n é quando não existem restrições. Para continuar, então, eu peço que vocês façam alguns exercícios básicos que a gente vai discutir em aula. E este é o exercício aqui preparatório. Tem mais detalhes, vocês vão ler com cuidado, ele é muito simples e o que eu quero chamar a atenção sobre isso é a noção do que a gente chama de universo de discurso, tá? Ele representa então uma firma de limpeza que quer poder vender produtos de limpeza, ela tem como objetivo controlar os produtos que vende, os clientes, os pedidos, da forma como está explicado aqui, tá? Cada firma vai querer guardar alguma informação diferente de outra firma sobre seus produtos. Cada firma vai ter clientes diferentes, cada uma vai querer guardar coisas sobre pedidos diferentes. Então, nesse nosso exercício, a gente vai usar um exercício muito fechado, porque o objetivo aqui é que vocês determinem o que é entidade, o que é relacionamento, o que é atributo e o que são as cardinalidades dos relacionamentos, tá? Então, atenham-se a esta firma de limpeza e não a outras do mundo, tá bom? Na sequência, então, a gente vai ter um encontro síncrono para discutir esse exercício, os questionários que vocês têm que fazer. E depois, na próxima semana, nós continuamos com modelagem conceitual de R, falando de restrições de identificação e de conceitos avançados. A leitura recomendada, que está disponível no mundo, vem do nosso livro-texto, que é Projeto de Banco de Dados, no capítulo 2. Até lá!